Convido vocês a virem comigo resolver essa questão, onde foi dado um quadrilátero de vértices ABCD, marcados seus pontos médios, PQRS, formando regiões triangulares coloridas, cuja área foi informada de cada uma. Está sendo pedido para calcularmos a área da região quadrangular central indicada por SX. Sugiro que você pause, tente fazer e depois confira a proposta de solução. Bem, essa questão é interessante porque ela encerra aí um teorema muito popular na matemática, que é o seguinte: se eu tenho um quadrilátero qualquer, você fica muito forte porque não precisa ser paralelogramo, não precisa ser trapézio, não precisa ser quadrado, nem retângulo, nem losango. Um quadrilátero convexo qualquer. Vou marcar os vértices dele como sendo AB, C e D, e vou marcar os pontos médios de cada lado. Vou chamar esse ponto aqui de P, esse daqui de Q, esse daqui de R e esse daqui de S. Tudo bem? E agora, o que eu vou fazer em azul é unir esses pontos médios, né, dos lados. Ó. Aqui, ó. Unir o ponto médio dos lados. Eu obtive aí um outro quadrilátero, né? Que quadrilátero é esse? Será que você saberia dizer? Então veja que esse segmento tem o mesmo tamanho que esse aqui também tem o mesmo tamanho que esse tem o mesmo tamanho que esse, e esse aqui tem o mesmo tamanho que esse, tudo bem? Já que eles são pontos médios P, Q, R e S. Bom, veja bem, quando eu faço isso e traço de rosa uma das diagonais, ou nesse sentido ou nesse sentido, sem perda de generalidade, tanto faz, eu vou traçar nesse sentido. Então se eu traço essa diagonal aqui, AC, observe que eu obtive dois triângulos, né? O triângulo de cima, que é o triângulo de vértices ACD, né? E um triângulo para baixo dessa diagonal rosa, que é o triângulo de vértices ABC. Triângulo de vértices ABC. Se você olhar para o triângulo de cima, eu estou unindo o ponto médio de dois lados. Então isso aqui é base média. Nós já demonstramos que toda vez que eu pego um triângulo, né, nesse caso o ACD, esse de cima, uno o ponto médio de dois lados, esse segmento que os une é a base média. Ele mede a metade do terceiro lado e é paralelo a ele. Vou deixar a indicação de nós já provamos isso. Então a gente sabe aí o quê? Que RS é AC sobre 2. E mais do que isso, RS é paralelo a AC. Duas consequências do teorema da base média. Tudo bem? Se eu faço a mesma coisa por debaixo, eu noto que PQ também está unindo dois pontos médios. Então PQ também é a base média desse triângulo ABC, esse de baixo. Ele mede a metade do terceiro lado e é paralelo a ele. Então eu sei aqui que PQ mede AC sobre 2, e mais do que isso, ele é paralelo a AC. O que essas duas coisas juntas estão me dizendo? Note, RS é AC sobre 2, PQ é AC sobre 2. Ora, são os mesmos valores, então RS é igual a PQ. RS é igual a PQ. Mais do que isso, se um é paralelo a AC e o outro também, então eles são também paralelos entre si. Ok? Ora, eu estou com um quadrilátero azul, onde tem dois lados paralelos, e esses dois lados, além de paralelos, são iguais. Que quadrilátero é esse? Vamos ver? É o paralelogramo, né? Qual a definição de paralelogramo? A gente já definiu que é um quadrilátero que tem lados opostos paralelos. Ponto. Tudo que falar além disso é propriedade que pode ser demonstrada, e nós já demonstramos algumas delas. Note, o fato desse cara ser paralelo a esse, ó, e ter a mesma medida, me garante o quê? Me garante que se eu traço uma diagonal, olha só, duas paralelas cortadas por uma transversal. Esse cara é alterno interno desse, não é verdade? E aí, pelo critério lado, ângulo, lado, já que eles têm esse lado em comum, lado, ângulo, lado, eles são congruentes. Se esses dois triângulos são congruentes, eles têm a mesma área, e tudo de forma homóloga neles são iguais, né? Nós já mostramos que os ângulos opostos do paralelogramo são iguais, né? Os lados opostos são paralelos e congruentes, né? Iguais e congruentes. Então, aí são propriedades que eu vou deixar a indicação de nós já demonstramos. Feito isso, o que a gente sabe então aqui? A gente sabe o seguinte, observe, o nosso quadrilátero PQRS é um paralelogramo, ok? É um paralelogramo, ok? Todas as vezes que a gente tem um quadrilátero com dois lados iguais e paralelos, como a gente indicou aqui, ó, é um paralelogramo. Bom, essa é a primeira parte do que a gente queria provar. Então veja que isso é muito forte, toda vez que eu uno os pontos médios de um quadrilátero convexo qualquer, esse quadrilátero que é formado lá dentro é um paralelogramo sempre. Agora vamos ver o seguinte, o que acontece se eu pegar aqui em amarelo e traçar uma diagonal aqui dentro desse paralelogramo azul? Pode ser aqui ou pode ser aqui, tanto faz. Sem perda de generalidade, eu vou traçar essa daqui. Muito bem. Note que eu tenho aí o triângulo de vértices PRS, e tenho o triângulo da direita, que é o PQR, né? PQR. Eu tenho o PRS e o PQR. Esses dois triângulos são o quê? Nós já mostramos, né? Que isso aqui é um paralelogramo, dividir ao meio, esses dois triângulos são congruentes. Então eles são congruentes, eles têm a mesma área. Então a área de P, né, pelo critério lado, ângulo, lado, né? A gente acabou de mostrar. Então eles têm a mesma área, se são congruentes. Ou seja, a área do PRS tem o mesmo tamanho da área do da direita, que é o PQR. PQR. Tudo bem? E mais do que isso, como é que eu calculo a área, né, de um triângulo se eu tiver dois lados e o ângulo entre eles? Bom, vamos pensar assim. Se eu traçar de amarelo a outra diagonal, ó, do quadrilátero inicial, agora do quadrilátero inicial, né? A traçagem rosa vai ficar parecida com a outra. Aqui, do quadrilátero inicial, vou traçar essa outra diagonal. Muito bem. Quando eu faço isso, observe, eu estou com um quadrilátero pequenininho aqui dentro, né? Eu vou dizer que elas formaram entre si, essas duas diagonais do quadrilátero, chama esse ângulo de θ. Tudo bem? O ângulo entre as diagonais. Esse cara é oposto pelo vértice a esse aqui, então aqui também é θ. Note que AC é paralela a RS, lembra? Note que BD, né, a gente não fez, mas veja, BD é paralela a SP. Por quê, professor? Porque veja, SP é base média, não é? Ó, pegou o ponto médio dos lados desse triângulo. S também é ponto médio. Se PS é base média, pelo teorema da base média, ele mede a metade e ele é paralelo. Então, repetindo, esse segmento aqui, ó, que é a diagonal, ele é paralelo a esse segmento. E a AC era paralela a RS, como a gente já tinha visto antes. Então, eu estou com paralelas, ora. Notou que esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Essa figura aqui dentro, esse quadriláterozinho pequeno, ele é um quê? Ele é um paralelogramo. Lados opostos paralelos, é a definição de paralelogramo. Então, a gente já demonstrou que em todo paralelogramo os ângulos opostos são congruentes. Então, se lá as diagonais formarem θ, oposto pelo vértice é θ, o fato de ser um paralelogramo
O oposto a ele também é θ. Então eu posso calcular áreas do triângulo como lado, vezes o seno do ângulo entre eles sobre 2. Já demonstramos isso, né? Vou deixar aí indicado onde nós demonstramos qual aula. Então eu posso calcular a área desse ou daquele, tanto faz, como sendo quem? PS vezes RS, vezes o seno que eles formaram entre si, seno de θ, sobre 2. Só que são duas áreas, né? Eu quero calcular a área, vou colocar aqui, ó, pra gente não ter que escrever muito, a área do paralelogramo PQRS. A área do azul, tudo bem? A área do paralelogramo azul é quem? É a área do triângulo da esquerda mais a do triângulo da direita. Bom, essa mais essa. Só que como elas são iguais, eu vou ter duas vezes, ou duas vezes essa, ou duas vezes essa. Eu coloquei essa sem perda de generalidade, podia fazer pro outro lado, já que aqui também vai ser θ. Tudo bem? Quando eu cancelo, eu acabo de descobrir o quê? Que a área azul, olha só, a área azul, se você preferir, ó, pra ficar melhor de você visualizar, né? Porque é muita sopinha de letras, é um teorema delicado, PQRS. A área azul, na verdade, é PS vezes RS vezes o seno do ângulo. Tudo bem? Aquele 2 cancelou. Poderia ser do outro lado? Poderia. Esse vezes o seno aqui também é θ. Se a gente mostrar paralelo, 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 paralelo. Bom, agora para dar a finalização do que nós queremos, observe. Quem é a área do quadrilátero inicial ABCD? Quadrilátero total. A gente já demonstrou, eu vou deixar indicado, que quando eu tenho um quadrilátero qualquer convexo e passo duas diagonais, a área pode ser dada pelo produto entre elas, AC vezes BD, vezes o seno do ângulo que elas formam entre si. Nesse caso, elas estão formando um ângulo θ, né? Sobre 2. Qualquer quadrilátero convexo que eu traçar duas diagonais, o produto delas vezes o seno do ângulo sobre 2 me dá a área do quadrilátero. Forte isso, né? Deixei aí a indicação onde nós já demonstramos. Pessoal, só que agora eu vou observar com calma o seguinte, ó. Quem é AC? Vamos olhar, ó. AC, pelo teorema da base média, é o dobro de RS, não é verdade? Ó, se eu multiplicar isso aqui cruzado, AC é o dobro de RS. Então, no lugar daquele, vou colocar aqui, ó, no lugar daquele RS, vou colocar aqui, ó. AC é 2 vezes RS. AC é 2 vezes RS. Né? Pelo teorema da base média, esse cara é o dobro desse, já que eu uni ponto médio de um triângulo. Embaixo, o que eu tenho? Então, esse RS eu já sei que, na verdade, ó, eu posso substituí-lo por... Né? AC é 2 vezes RS. Então, RS é metade de AC, né? Tudo bem, RS é metade de AC, mas eu vou deixar essa medida aqui. Agora vamos pensar assim, esse PS, vamos olhar lá para o PS. Bom, BD, eu tô com BD aqui. BD é quem? É o dobro de SP, concorda? O teorema da base média, nesse cara é metade desse, então esse é o dobro desse. Né? E eu sei então daqui o quê? Que PD é o dobro, ó, PD é o dobro de PS. Não é BD, na verdade, né? A diagonal BD é o dobro de PS. Quando eu substituo aqui, o que eu tenho? Ó, no lugar do AC eu vou pôr 2RS. Então eu vou ficar com 2RS vezes, no lugar de BD eu vou pôr 2PS. 2PS vezes o seno do ângulo sobre 2. Ora, isso dá 2 vezes 2. Né? O que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo o seguinte, ó, que a área do quadrilátero, vou repetir aqui, ABCD, 2 vezes 2 dá 4, dividido por 2 dá 2. E quando eu olho para RS, PS, seno θ, quem é RS, PS, seno θ? RS, PS, seno θ. É a área do quadrilátero azul. É a área do PQRS, como queríamos demonstrar. Senhoras e senhores, lhes apresento o teorema de Varignon. Pierre Varignon, em um artigo 1761, mostrou que qualquer quadrilátero que eu uno os pontos médios, eu tenho um paralelogramo. Mais do que isso, a área do paralelogramo que está lá dentro é metade da área do quadrilátero inicial. Ou, dito de outra forma, a área do quadrilátero inicial é o dobro da área do paralelogramo que está lá dentro. Bonito isso, muito elegante. Repetindo, em todo quadrilátero convexo que eu uno os pontos médios, eu crio lá dentro um paralelogramo. A área desse paralelogramo é metade da área do quadrilátero. Ou a área do quadrilátero é o dobro do paralelogramo. Acabou nossa questão em uma linha, né? Nossa questão chegou ao fim em uma linha. Eu vou refazer a figura, porque a nossa aqui ficou muito sobrecarregada. Nossa questão nos deu um quadrilátero de vértices A, B, C, D. Marcou os pontos que eu não lembro quais são. P, Q, R, S, acho que foi isso. De qualquer forma, observe. Vou colocar aqui em azul. Unir, né? E ele chamou essas medidas aqui, ó, de S1, e falou que esse S1 media 4 centímetros quadrados. Essa daqui ele chamou de S2, disse que media 6. Essa ele chamou de S3, disse que media 10, né? Isso. E essa aqui ele chamou de S4, disse que media 8. Ele quer saber essa área central. Teorema de Varignon. A área desse quadrilátero azul, SX, é metade da área total. Se você for um bom entendedor, você vai perceber o seguinte: se a área do paralelogramo aqui do meio é metade, cadê a outra metade, professor? Boa pergunta. Cadê a outra metade? Tá aqui, né? São os bicos. Sacou? Tá aí o pulo do gato. Então, repetindo. Por Varignon, essa área é metade da área total. Se essa área azul é a metade, cadê a outra metade? Tá aqui, a metade são os bicos. Ó, esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo. Sacou? Ou seja, essa área, na verdade, é soma dessas... É igual, na verdade, né? Essas aqui. Ó, já que a área total é soma de todas elas. Né? Se somar todas elas, vai me dar a área total. Só que o fato desse cara aqui ser metade, a outra metade ficou sendo os triângulos. Ou seja, a área central é a soma dos bicos. Porque aí, ó, as duas têm que ser iguais, os bicos mais a central para poder dar a área toda, né? Então nossa questão chegou ao fim, porque S1 vale 4, S2 vale 6, S3 vale 10 e S4 vale 8. Isso me dá uma soma como sendo 10 mais 10, 20, 20 mais 8, 28 centímetros quadrados. Belíssima questão, belíssima.